Olá, meus alunos! Vamos para a nossa videoaula de Geografia, tá ok, crianças? Então, vamos iniciar a nossa videoaula de Geografia, tá? Hoje, nós vamos trabalhar o assunto região sul, tá? Então, hoje nós vamos conhecer uma parte, né? Que ainda vamos trabalhar mais sobre a região sul, tá? Vamos trabalhar uma parte, mas ainda vai ter continuidade sobre a região sul, tá ok, crianças? Então, vocês vão verificar no livro de vocês de geografia, lá na página 105. Na página 105, você vai escrever a data de hoje, tá ok? Então, você vai trabalhar da página 105 até a página 111, tá? Onde você vai encontrar algumas atividades, tá ok, crianças? Em relação a esse assunto, tá? Então, aqui, crianças, vocês vão verificar que a região sul, ela é a menor região brasileira, crianças. Acreditam nisso? Ela é a menor região brasileira e ela é banhada pelo Oceano Atlântico, isso mesmo, pelo Oceano Atlântico. Ela é uma das regiões mais ricas do país, tá? Se você tiver a oportunidade de visitar a região sul, você vai ficar encantado. Eu ainda não fui, né? Mas pelas fotos, pelas imagens, você vai ficar encantado pela região sul, crianças, tá? Aqui nós temos os 3 estados da região sul. Isso mesmo, somente 3 estados. Nós temos o Rio Grande do Sul, onde a sua capital é Porto Alegre, tá? Nós temos aí Santa Catarina, onde a sua capital é Florianópolis. E nós temos Paraná, que a sua capital é Curitiba. Isso mesmo, crianças, tá? Então, nós vamos aqui trabalhar sobre a região sul, tá, crianças? Vamos lá, crianças, falar sobre a região sul, tá? Já falei um pouco para vocês, mas foi bem pouquinho mesmo, né? Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, falar sobre a região sul, tá? Então, a região sul do Brasil é formada por 3 unidades de federação. Então, nós temos aí Paraná, que é a capital Curitiba, tá? PR é a sigla de Paraná. Santa Catarina, a capital Florianópolis. A sigla de Santa Catarina é SC. Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre, a capital é Porto Alegre, tá, crianças? E a sigla do Rio Grande do Sul é RS, tá? Então, essa região é a menor do país, contendo uma área de aproximadamente 576.409,6 km² e com uma população de cerca de 29 milhões de habitantes, gerando uma densidade demográfica de 53,5 habitantes por quilômetro quadrado. Com isso, é a segunda região mais povoada do Brasil, tá, crianças? E a região sul, crianças, ela apresenta os melhores indicadores sociais do Brasil, tá? Então, quem mora por lá vive bem, tá? Como as menores taxas de mortalidade infantil, tá? Então, crianças lá morrem poucas, tá? E analfabetismo também, tem poucos analfabetos lá. Tem os melhores indicadores de saúde e a segunda maior renda do país. Então, quem vive no sul, né? O brasileiro que vive no sul vive bem melhor do que nas outras regiões, não é, crianças? Tá? Então, vamos lá, continuando. Aqui, a região sul é a única região brasileira localizada na zona temperada, tá, crianças? Olha só, chegamos no sul.
tá? Então, aqui a região sul, onde nós temos 3 estados apenas, ela é localizada na zona temperada, tá, crianças? Então, na zona temperada quer dizer que ela vai ser responsável pelas temperaturas baixas lá, tá, crianças? Então, lá no sul, geralmente, né, que é a zona temperada, são registradas muitas temperaturas muito baixas lá, tá? Então, quem mora no sul, né, tem muito frio lá, né? Além de nevar, né? Agora que vocês estão vendo pela televisão, né? Tá a época de frio lá, tá até nevando. Então, a região sul que é localizada, né? A região sul, que é a única região brasileira que fica localizada, que fica localizada na zona temperada, tem o quê? Tem temperatura lá bem baixa, tá, crianças? Agora, crianças, vamos verificar os limites da região sul, tá? Quem faz fronteira com a região sul, né? Quem fica entre a região sul, quem fica próximo à região sul, vamos lá verificar? Então, aqui, olha, verifique agora no mapa aqui da região sul, tá? Vamos nos orientar, tá ok? No norte, no sul, no leste e no oeste. Vamos fazer a leitura agora. Faz fronteira com o Uruguai ao sul. Então, vamos aqui para o sul, olha só. Então, faz fronteira, a região sul faz fronteira com o Uruguai, tá? Próximo, com a Argentina e com o Paraguai ao oeste. Ao oeste faz fronteira com quem? Com o Paraguai e com a Argentina, tá? Com o Mato Grosso do Sul, tá? Na região centro-oeste. E São Paulo, região sudeste ou norte. Então, olha aqui para cima. Aqui no norte, faz fronteira aqui, né, ó, com a região com o Mato Grosso do Sul e com São Paulo. E com o Oceano Atlântico ao leste. Olha só, o Oceano Atlântico aqui ao leste. Então, aqui, crianças, vocês estão verificando, né, os limites, tá, da região sul, tá? Verifique aqui que a região sul, olha, está bem próximo, né, de outros países, não é, crianças? Então, para passear um pouco na Argentina, passear um pouco no Uruguai, não é tão longe, né, crianças? Então, quem mora lá para o sul também tem essa, tem essa forma, né, aí de poder visitar outros países, não é, crianças? Tá? Vamos agora verificar sobre os imigrantes, né? Na aula passada nós já falamos sobre os imigrantes, né, na região sul, sul e sudeste, né? Então eu já falei um pouco sobre os imigrantes na região sul, tá? Vamos lá. O tipo característico gaúcho é uma mistura de espanhol, portugueses, indígenas e africanos, tá? Então lá os gaúchos, né, tem essa mistura aí, tá? Junto com espanhóis, portugueses, indígenas e africanos. E depois vieram muitos outros imigrantes, não é, crianças? Como eu já expliquei numa aula passada para vocês sobre os imigrantes. Para garantir o efetivo povoamento da região sul, no início do século XIX, foi incentivada a imigração de europeus. Vários grupos de imigrantes europeus chegaram, entre eles italianos, alemães, japoneses, poloneses, ucranianos, etc. Tal fato contribuiu para a diferença existente na população sulista, né? Sulista que mora no sul,
em relação ao restante do Brasil, né? Então, no sul, crianças, há bastante o quê? Há bastante imigrantes, não é? Há bastante pessoas que são diferentes, habitantes do sul, né? Que são diferentes do resto da população brasileira, né? Quem já verificou os habitantes do sul, a maioria deles são loiros, né? Tem olhos claros, tá? Então, a terra, né, o sul, ele acolheu milhares de imigrantes, como os alemães e os italianos, eles foram um dos primeiros, né, que se instalaram aqui na região sul, instalaram aqui no Brasil, tá? Foi os primeiros também a instalarem as primeiras indústrias, como as de tecidos em Blumenau, em Santa Catarina, né? Então, além deles virem para fixar na moradia, trabalhar, eles foram os primeiros a fazer a instalação, né, de indústrias aqui na região sul, tá, crianças? Vamos lá, crianças, aqui nós vamos verificar os imigrantes, tá? Os imigrantes que chegaram aqui no Brasil, né? Que eu acabei de falar para vocês. Olha só como eles vieram. Muitos imigrantes, crianças, através de navios, de embarcações. Então, muitos fizeram moradia aqui, né? Atrás de oportunidade. Por quê? Lá nos seus países estava tendo guerra, né? Pós-guerra, já expliquei para vocês na aula passada, não é, crianças? E também o governo brasileiro, né? Fez muita propaganda, né? De empregos, irem dar empregos, terras, né? Então eles vieram para cá em busca de oportunidade, tá? E vieram para trabalhar, né? E a maioria deles trabalhavam no cultivo de café, né? Que a época era o boom aqui no Brasil, tá? O café, tá, crianças? Grupos étnicos. O estado do Rio Grande do Sul é influenciado pelos europeus em vários sentidos. Vai desde os costumes até a arquitetura. Os negros, os indígenas e mestiços ali são encontrados em proporções menores, tá? Que nós vamos encontrar mais são os europeus, né, crianças? Os europeus povoaram o local a partir do século XIX, por meio do governo brasileiro que motivou a vinda de tais imigrantes, com o intuito de ocupar a área que até então se encontrava despovoada, pois dessa forma era propícia a ser invadida e ocupada pelos países vizinhos. Diante disso, chegaram ao Brasil imigrantes de várias origens, sobretudo os italianos e alemães, tá? Então aqui, olha, os negros, os indígenas europeus, né, eles foram dos primeiros, né, a dar origem ao povo brasileiro, né? E também ao povo do sul, tá? Onde houve a mistura, tá? É a miscigenação. Grupos étnicos, assim como em todo o Brasil, ocorreu no sul, né? Forte miscigenação entre os indígenas, portugueses e africanos. Vamos lá para os grupos típicos da região sul, tá, crianças? Quais são os grupos que permaneceram trouxeram as culturas de lá, né, dos seus países, e permaneceram na região sul, tá? Os colonos são proprietários de um pequeno lote de terra, onde produzem a erva mate e a uva. Madeireiros vivem da extração da madeira. Agricultores vivem praticamente do cultivo de cevada, uva e etc. E os pescadores.
que vivem no litoral e dependem da pesca, tá? Então, aí são os grupos típicos da região sul. Vamos finalizar aqui, criança, com os aspectos da região sul, tá? Então, aqui, a história da região sul é marcada pela grande migração europeia, pela Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, criança, ou Revolução Farroupilha, foi de caráter republicano. Foram contra o governo imperial, tá? Na época do Império. Houve essa guerra, tá? Dos Farrapos, tá? Onde eles eram republicanos, tá? Queriam a república, tá? E a principal causa dessa revolução tinha um objetivo principal, que era se separar do Brasil politicamente, tá? Então, o Sul queria se separar do resto do Brasil politicamente, tá? Então, aí ocorreu a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha e mais recentemente pela Revolução Federalista, com o seu principal evento, o Cerco da Lapa. Outra revolta ocorrida na história da região foi a Guerra do Contestado, de caráter religioso, tá, crianças? Então, aí houve vários tipos de revoluções, né, na região sul. De princípio, né, a Guerra dos Farrapos queria se separar do resto do Brasil, tá? Tudo por questões políticas, tá, crianças? Crianças, vamos encerrar nossa aula de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula, tá bem? Tchauzinho e fiquem com Deus. Beijos!